A partir de agora, você estará ouvindo o testemunho de Irmã Lucy, da morte para a vida. Eu estou aqui para contar o meu testemunho, como foi a minha experiência com Deus. Eu fui uma pessoa que lutei com a morte, porque o canceroso, ele luta com a morte. Eu fiz tratamento para combater o câncer no olho esquerdo durante 10 anos da minha vida. Passei na mão do homem, na medicina, a qual eu sofri muito. Mas tudo Deus tem um propósito. Eu sei que o que eu passei eu não estava só, porque Jesus, ele esteve presente em todos os momentos da minha vida. Eu lutei com a enfermidade, um tumor canceroso no olho esquerdo. Eu estive internada fazendo todo tipo de tratamento. E ali no hospital eu participei de um grupo de pessoas cancerosas. Era 300 pessoas que fizeram o tratamento ali junto comigo. E ali foi uma batalha muito grande. Mas o que eu gostaria de relatar é que eu não estava só. Eu era uma pessoa que estava na igreja e estou até hoje, servindo a Deus com sinceridade. Tem muitas pessoas que não entendem o porquê que Deus prova desta maneira. Mas o Senhor, ele tem as suas maneiras de trabalhar na nossa vida. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei num sofrimento muito grande. A minha vida no passado não foi nada boa. A minha infância foi triste, atribulada. E eu precisava encontrar alguém para mudar o rumo da minha vida. Foi quando eu conheci Jesus. Passei a andar na presença dele. E quem anda com Deus, Deus anda com ele. E o Senhor começou então a mudar muitas coisas na minha vida. Eu me batizei nas águas. Hoje eu sou uma obreira da igreja. Faço um trabalho missionário pregando a palavra de Deus. E Deus permitiu que eu passasse por esta prova. Eu não sei o porquê, mas Deus sabe. Então eu vinha a parar no hospital. E ali foi descoberto então o tumor no fundo do meu olho esquerdo. Não foi 10 dias, mas foi 10 anos de batalha para sobreviver. Fiz tratamento com 300 pessoas. E no meio de 300 pessoas, o Senhor, ele entrou no hospital e falou para mim que ele tinha uma obra na minha vida. E que ele precisava trabalhar da maneira que ele estava trabalhando. Porque em Jeremias 18 fala que o Senhor é o oleiro e nós somos barro na mão dele. E ele modela o vaso da maneira que ele quer. Ele trabalha da maneira dele. E durante esses 10 anos o Senhor, ele me modelava. Cada dia, cada mês, cada ano que eu passava ali fazendo tratamentos, o Senhor, ele estava me modelando na palma da sua mão. Nesses 10 anos de tratamento, tanto eu quanto as pessoas que estavam ali sofremos muito. Tomei bastante quimioterapia, perdi meu cabelo, o tumor, ele cresceu e ele empurrava o meu olho para fora. Eu segurava o meu olho com um pedaço de papel higiênico, porque eu tinha medo do meu olho cair no chão. Porque ali no hospital eu vi pessoas que, andando de um lado para o outro, eles ficaram sem um olho, de ficar somente o buraco. Então eu tinha medo do meu olho cair no chão, e ali eu segurava o meu olho com um pedaço de papel, porque o meu olho, ele tremia. E quando eu chorava, do meu olho direito caía lágrimas, do esquerdo
pus, sangue e bicho, porque o meu olho apodreceu. E ali eu segurava então o meu olho para ele não cair no chão. E ali no hospital eu vi várias pessoas sofrendo, e eu ali no meio daquele povo também sofrendo. Eu andava no corredor do hospital, em cada quarto eu observava pessoas chorando, sofrendo, no maior desespero. E eu estava ali no meio daquele povo. Eles não tinham Jesus como eu tinha. E eles me perguntavam por que eu estava ali sendo uma crente, que eu estava ali no meio deles. Se Jesus cura, o que eu estava fazendo ali? E por muitas das vezes eu abaixava minha cabeça e chorava. E Jesus, ele falava para mim: ergue a sua cabeça. O cristão, ele passa pela prova, ele passa pelo fogo de cabeça erguida. E eu falava para Jesus: Senhor, o que eu vou falar para o povo? Eles olham para mim e me vêem nessa situação. As pessoas murmuram, criticam, falam mal. Eu não tenho palavras. E Jesus falava para mim: tem sim. Quando alguém te perguntar o porquê que você está aqui nessa situação, você vai simplesmente falar Jeremias 18: deixa Deus amassar o barro. Ali foi 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos de tratamento. Eu estava muito mal. Os meus companheiros ali de tratamento também estavam mal. Entrava ano, saía ano, era um sofrimento. Até que um dia eu me tranquei no banheiro do hospital, dobrei os meus joelhos e clamei a Deus. E ali eu pedi para o Senhor me levar, porque eu estava cansada de tanto sofrer. Só que Jesus falou para mim: aguenta somente 1 minuto. Quando contemplar 1 minuto, eu desço com a sua cura. Eu olhei no meu relógio e Jesus falou para mim: não é o da terra, porque o meu Pai tem um lá na glória. É no tempo do meu Pai. Aquele 1 minuto, ele durou mais 4 anos. Foram mais 4 anos de sofrimento ali dentro daquele hospital. E durante esses anos todos, eu não tive amigos, parentes, ninguém que me acompanhasse nessa batalha. Eu só podia contar com Jesus e com mais ninguém. Foi aí que eu descobri que Jesus, ele é o melhor amigo que nós temos. Ele está do nosso lado para o que der e vier. Na hora da prova, na hora da luta, na hora da perseguição, eu estava passando pelo fogo. Teve momentos na minha vida que eu estava pisando em brasas. Passei pelo deserto. Sabemos que no deserto não tem água, mas o Senhor, ele estava ali comigo e me sustentou no deserto. Cheguei diante do mar, não havia como atravessar. Dobrei e o Senhor abriu o mar e eu passei em terra seca. Atravessei o mar e ali eu estava na mão do Senhor, porque ali dentro do hospital, aquelas pessoas que fizeram o tratamento comigo, já não tinha mais nenhum. 299 pessoas que fizeram tratamentos ali comigo no decorrer desses anos já havia falecido. Somente eu da minha equipe sobrevivi. Eu estava
pele e osso. Eu andava segurando nas paredes. Eu amarrava minha saia com um barbante para ela não cair no chão, porque eu estava muito magra. Eu olhava para minha direita, para minha esquerda, não via saída. Olhava para frente, tinha que continuar andando, mas eu estava sem força devido aos tratamentos. Fiquei 2 meses ligada no soro. Até a água que eu tomava, ela voltava. Porque a quimioterapia, ela é um tratamento muito forte. E ali, tudo que eu me alimentava, voltava. Foi 2 meses ligada naquele soro para conseguir sobreviver ali. Foi muito difícil. Mas naquele momento o Senhor estava ali também. Porque em nenhum momento Ele deu as costas para mim. E ali, o doutor chegou para mim e falou: Lucy, o seu caso para medicina não tem mais jeito. Chegamos ao final. Você está na fase terminal, não tem mais como prosseguir os tratamentos. Agora só o milagre. E ele olhou para mim e me perguntou: você crê em milagre? Eu olhei para o doutor e falei: sim, o meu Deus, Ele é Deus de milagre. E Ele vai operar na minha vida um milagre. E Ele falou para mim: olha, da agora para frente é com o Senhor seu Deus. Até aqui a medicina fez o que pôde. Agora é com Deus. E Jesus estava ali, Ele falou para mim: não preocupa não. Aquilo que o homem não dá solução, eu pego. Porque Jesus, Ele toca naquilo que o homem acha que não tem mais jeito. Ele pega as causas que não tem mais solução para o homem da terra. Aí Ele começa a agir. E Jesus falou para mim: da agora para frente é comigo. E o doutor falou para mim: Lucy, você vai para casa e vai aguardar a morte, porque não há solução para o seu problema. E ali então, eu saí até a portaria do hospital, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu não avistei os meus amigos. Não estava lá quem eu tanto amava, que era a minha família. Não estava lá as pessoas que eu amava tanto. Não tinha ninguém para me dar a mão. E eu precisava chegar até a casa da minha mãe. Saí segurando, caindo aqui, caindo ali. Mas o Senhor, Ele nos sustenta na palma das suas mãos. E eu falava: Jesus, me segura. Eu preciso chegar até a casa da minha mãe. E foi quando eu fui para casa. Gastei umas 2h30 para chegar na Avenida Afonso Pena. Mas a Avenida Afonso Pena para mim é como se fosse um mar. Quando eu cheguei diante da avenida, eu coloquei os meus pés no asfalto para atravessar. Eu não conseguia porque eu estava muito fraca. 2 meses sem me alimentar. Quando eu coloquei o meu pé, me deu uma fraqueza, eu tonteei. O sinal aberto, não tinha como correr porque eu não aguentava. Eu voltei para trás. Mas a Avenida Afonso Pena, ali eu clamei a Deus. Gritei por socorro. Eu precisava passar. Mas na mesma hora, desceu do céu uma luz em forma de uma bola de fogo. Caiu na avenida e transformou no homem. E aquele homem me pegou no colo.
E eu deitei no ombro dele porque estava muito bom. E eu dormi. E aquele homem me carregava. Quando eu acordei, eu estava na Avenida Olegário Maciel, no ponto final do ônibus que leva para casa da minha mãe, 1188A, Palmares. Eu estava sentada na primeira cadeira, do meu lado estava a minha bolsa. O motorista e o trocador olhavam para mim, assustado. E eu olhei para o motorista e falei: me dá uma carona. Dentro da minha bolsa eu não tinha um vale transporte. Eu não tinha uma moeda, eu não tinha nada como pagar aquela passagem, mas eu precisava chegar até a casa da minha mãe lá em Birité. Foi quando o motorista falou para mim: não precisa de carona. Teve um homem aqui, ele te trouxe no colo, assentou você aí e pagou a sua passagem. E o motorista falou para mim desta forma: olha, e ele ainda falou mais, que você era dele e que ele te amava muito. Deus, ele cuida dos seus filhos. Ele cuidou de mim com cuidado muito especial. Não havia como atravessar a Avenida Afonso Pena. Ele enviou socorro, me pegou no colo, me atravessou a cidade inteira, me levou até o ponto final do ônibus, me colocou dentro do ônibus e pagou ainda a minha passagem. Ele cuidou de mim. E assim como ele cuidou de mim, ele está pronto para cuidar de todos aqueles que confiam no Senhor. O que eu quero relatar no meu testemunho é que quem tem Jesus tem tudo, não falta nada. Passei por uma experiência muito grande, mas valeu a pena. O Senhor me ensinou muita coisa. Eu não tenho dúvida do que Deus pode fazer na minha vida e na vida das pessoas. Porque nesta provação eu descobri que Deus, ele não promete aquilo que ele não pode dar. Quando Deus fala que vai dar algo para nós, ele tem poder de cumprir com a palavra dele. Eu descobri nesse amassar de Deus na minha vida que o Senhor, ele é Deus de uma palavra só. Falou, está falado. Prometeu, está prometido. Ele não dá o que é nosso para ninguém. O que é meu, o que é seu, ninguém pega, ninguém toca. O que Deus tem reservado para os seus filhos aqui na terra é muito grande. O que eu quero relatar no meu testemunho é que vale a pena servirmos a Deus com sinceridade. Porque o filho obediente com Deus, ele tem tudo. Em nenhum momento Deus vira as costas para ele. E ali o Senhor me levou em segurança para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu deitei na cama. Com meia hora que eu estava deitada na cama, o meu olho, ele tremia. Porque o tumor, ele se movimentava no fundo do meu olho, de um lado para o outro. E eram os momentos que eu mais sentia dor. A minha roupa chegava a colar no corpo, de suor, de tanta dor. Eu chorava, lágrimas misturadas com sangue, pus e bicho. E o meu travesseiro, ele encharcava. E eu gritava: Deus, misericórdia. Satanás falava no meu ouvido: ele não ouve, ele não te escuta. Aquilo ali, as lágrimas caíam sobre o meu travesseiro. Eu falava: ele está aqui, ele não virou as costas para mim, Deus está comigo. E era quando o Senhor, ele entrava no meu quarto e colocava as mãos dele sobre o meu rosto, e com um sorriso ele falava: eu estou aqui. Jesus, ele é lindo. Jesus é a coisa mais linda que temos no nosso coração. Jesus é joia rara. Quem tem ele no coração tem tudo. Quem tem Jesus não precisa entrar em pânico, em desespero, em agonia. É só crer e confiar. Por maior que seja a prova, por maior que seja a luta, ele está presente. Por maior que seja o sufoco, ele é o alívio. E ali eu estava ali, aguardando o milagre. Porque o Senhor, ele falou para mim: olha, filha,
você vai para casa, você vai para morrer, mas você não preocupa não, eu vou estar no teu velório. E eu chorei muito, eu falei: Senhor, eu vou morrer, o Senhor vai no meu velório? Ele falou: vou. Só que o velório que eu entro nele, defunto levanta. E eu vou levantar você, e todo mundo vai poder contemplar a tua vitória. E foi então que eu estava ali deitada na cama, aguardando a morte. Todos chegavam na casa da minha mãe, olhava para mim naquela situação e não dava nada. Muitas pessoas falavam: que Deus é esse? Você é obreira da tua igreja, você prega a palavra, que Deus cura, que Deus liberta, e está morrendo. Por que Ele não te cura? Eu virava o meu rosto para a parede e chorava muito. Mas o Senhor falava para mim: não preocupa não, eu estou aqui. Quando todo mundo achar que não tem mais solução para os seus problemas, é aí que eu chego com a sua vitória. Estava todo mundo preparado, todo mundo aguardando a minha morte, porque eu estava morrendo. O meu coração estava fraco, já quase não batia, o meu corpo gelado, frio. Teve um momento que eu olhei do meu quarto para a sala, estava todo mundo lá, olhando para mim. Eu pude contemplar pessoas que eram amigos, que quando eu precisei não foram me visitar. Estavam todos lá, não faltou ninguém. Na cozinha as pessoas andavam de um lado para o outro, na sala, nos quartos, e o meu corpo ali na cama cada vez mais frio. Teve um momento que eu, olhando para a porta do meu quarto, a morte havia chegado. Eu virei o meu rosto para a parede, tive medo, porque a morte é fria, e quando ela chegou, ela me tocou os pés. Eles congelaram e subiu sobre as minhas pernas aquele gelo até o meu umbigo. E eu pensei comigo: eu não posso ter medo da morte. A promessa de Deus, ela se cumpre. E Jesus prometeu entrar no meu velório, e Ele me prometeu vida. Ele falou para mim que Ele me ressuscitaria. Quando eu virei, a morte estava lá olhando para mim. Eu falei para ela: pode fazer o seu serviço, daqui a pouco eu acordo para uma nova vida. Ela me tocou e eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava longe desse mundo. Eu acordei num país maravilhoso. Você almeja morar no céu, meu irmão? Você almeja passear em ruas de ouro? Você almeja descansar na glória um dia com Jesus? Paga o preço. Paga o preço para você entrar lá. Lá é lindo, lá é maravilhoso. Quem vai lá em arrebatamento não quer voltar. Eu estava ali, mas eu não queria voltar para a terra. O céu é a coisa mais linda. Não existe lugar no mundo mais lindo do que o céu, porque a primeira coisa que eu descobri quando eu cheguei lá, que lá tem paz, lá não tem dor. Quando eu andava nas ruas de ouro, eu descobri que eu estava na glória, porque eu não estava mais sentindo dor. Lá não tem derramamento de sangue, lá reina a paz, a felicidade. E eu comecei a correr naquela rua de ouro. Eu falei: eu vou ao encontro do meu melhor amigo, que teve presente nos piores momentos da minha vida. Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele está presente nos momentos de angústia. E eu comecei a correr naquela rua de ouro.
Eu procurava ali naquela rua, naquele caminho, meu melhor amigo. Só que quando eu olhei, ele vinha ao meu encontro. Não tem como falar como era o rosto dele. Brilhava 1000 vezes mais do que o sol. Ele me pegou e me abraçou e falou para mim: daqui a pouco, minha filha, você vai acordar na terra para uma grande obra. Muitos não vão entender nada, mas mistério não se explica, glorifica. E ali Jesus me pegou. Ele me levou numa sala, estava cheia de anjos. E eu falei: Jesus, foi bom chegar aqui. Ele me deitou sobre uma cama e com um bisturi de fogo, ele começou a cortar o tumor. Ele limpou primeiro todo o meu olho, cortou, tirou tudo que estava podre, estragado. E com um bisturi de fogo ele arrancou o tumor com raiz e tudo e colocou na palma da mão dele e me mostrou. E no fundo do meu olho, com o dedo dele, ele escreveu: aqui o tumor ele não volta nunca mais. Assinado J. Nazareno. E ele falou para mim: enquanto vida você tiver na terra, você vai carregar a minha marca. Lá no hospital eles têm um aparelho, e através deste aparelho eles veem o fundo do olho. E no fundo do meu olho foi provado pela medicina que eu carrego esta marca. E ali na glória estava tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso, que eu pedi Jesus para ficar lá. Ele falou: não, eu tenho obra contigo na terra. Eu falei: mas eu não vou voltar. Ele falou: vai. Eu falei: Jesus, tem muitas pessoas cancerosas internadas nos hospitais, cura um deles e deixa eles lá para fazer a tua obra. Ele falou: não, eu tenho obra contigo. Nós vamos andar muito, você vai viajar, você vai passar de igreja em igreja. Aonde te convidar, você vai, porque eu estarei contigo. E você vai falar para o meu povo que eu provo, mas jamais eu abandono. Sabe por quê, meus irmãos? Há muitas pessoas aí fora desviadas, que eles falam que Jesus virou as costas para eles, por isso que eles estão lá no mundo. Mas em nenhum momento Deus vira as costas para os seus filhos. Muito pelo contrário, tem momento nas nossas vidas que Ele nos carrega no colo. Jesus, Ele me carregou no colo quando eu tive em aperto, quando eu não tive amigos para me dar a mão, quando os meus parentes não estavam lá, quando eu não tive ninguém para me socorrer. Ele foi socorro bem presente na hora da angústia. Em nenhum momento Deus abandona ninguém, não. Somos nós, pela nossa fraqueza, que muitas das vezes nós viramos as costas para o Senhor. Mas o Senhor, Ele não dá as costas para ninguém. Se você está com um problema e ele é grande, confia no Senhor. Mas, irmã Luci, o meu problema é grande demais. Maior é o Deus que está na sua vida. Deus, Ele é maior do que o teu problema. Mas o meu problema é uma enfermidade mortal. Não preocupa não, na mão dele tem o poder da cura. Eu estou aqui. Eu estive na glória. Eu estive andando em ruas de ouro lá em cima. Eu não queria voltar, mas o Senhor me mandou voltar para falar para você que há solução para o seu problema. Por maior que ele seja, há solução para o teu problema. E ali na glória, passeamos muito ali. Jesus me mostrou a casa da minha mãe aqui na terra, me mostrou o velório, me mostrou o caixão, e dentro do caixão estava o meu corpo. Enquanto eu flutuava lá em cima, passeando, correndo nas ruas de ouro, lá no cemitério da paz, Jesus me mostrou aonde estava a minha cova. Ela estava aberta, me aguardando. Quando chegou a hora da funerária buscar o meu corpo, que ela encostou no portão da casa da minha mãe, lá de cima Jesus me mostrava tudo aqui na terra. Jesus falou para mim: é hora de acordar na terra para uma nova vida.
E eu falei: Jesus, deixa eu ficar. Ele falou: pela minha obra você vai voltar. E quando Jesus falou assim, a funerária se abriu, porque eles iam pegar o caixão com meu corpo lacrado para ir rumo ao cemitério. Mas foi quando Jesus falou: é hora de ressuscitar. Quando Jesus falou esta palavra, eu acordei. Quando eu acordei, eu não tive medo. Eu não me assustei, porque o Senhor estava ali. E o velório que ele entra, defunto levanta. João 11 nos fala que Jesus esteve na aldeia de Marta e Maria para um milagre muito grande acontecer. Quando Jesus entrou na aldeia de Marta e Maria, Lázaro estava morto. Jesus foi até a sepultura e gritou: Lázaro. Talvez alguém fale: mas defunto não ouve. Realmente, eu não ouvia minha mãe chorar, meus irmãos lamentar. Mas quando Jesus falou no meu ouvido: é hora de ressuscitar, eu acordei. Porque Jesus, ele tem um poder tremendo. Defunto ouve quando ele chama. Assim como Lázaro ouviu a voz do Senhor, eu ouvi quando ele falou para mim: é hora de ressuscitar. Eu acordei na terra. O meu caixão, ele foi devolvido. Havia 2 coroas para mim na sala. O povo estava ali, a minha cova aberta, mas eu acordei para uma nova vida. O Senhor, ele me tirou de dentro de um caixão para a vida. Dos braços da morte, Jesus me resgatou. Ele me colocou de pé e falou para mim: agora você vai lá no hospital, porque agora é com a medicina. Quando eu cheguei no hospital, todo mundo assustado. Veio o primeiro doutor, o segundo, o terceiro, o quarto. Foram 50 doutores, 10 especialistas e 3 professores da medicina. 63 doutores me examinaram. Eles olhavam até a unha do meu pé. Me olharam da cabeça até as plantas dos pés e não acharam tumor. E eu passei na mão do professor dos professores da medicina. Quando ele chegou, ele aplicou uma anestesia no fundo do meu olho, enfiou um aparelho. E no fundo do meu olho ele viu o que Jesus havia feito. Através do exame, através daquele aparelho, eles contemplaram que no fundo do meu olho havia uma marca. E o doutor falou: engraçado, não tem mais tumor. Não tem mais raiz. O tumor estava todo enraizado, não tem mais. Mas tem algo no fundo do olho dela. E pelo computador eles pôde observar que no fundo do meu olho realmente não tinha tumor, não tinha raiz, havia desaparecido. Mas o professor falou para mim: Lucy, quem te operou é especialista. É homem que não é desta terra. Esse homem que tocou em você, ele não é deste mundo. E eu falei para ele: por quê, doutor? Ele falou: ele arrancou o tumor, com raiz e tudo, ainda deixou escrito que aqui o tumor não volta nunca mais. E assinou: J. Nazareno. Deus faz isso, irmãos? Faz. Ele faz muito mais pelos seus filhos. Quem encontra com Jesus não se decepciona. Quem encontra com Jesus tem tudo nessa terra. É uma pena que a humanidade não consegue enxergar Jesus como Ele é. Há muitos crentes na terra que falam: Jesus é bom. Eu falo diferente: Ele é muito mais do que bom, Ele é maravilhoso. Sabe o que Ele fez por mim? Ele fez um milagre que não tem dinheiro no mundo que pague.
Eu gastei tudo que tinha com a medicina. Mas o Senhor, Ele chegou no momento certo, na hora certa, e me ressuscitou. Coisa que a medicina não tem poder de fazer, Jesus tem. É promessa dele. Ele prometeu estar no meu velório. Ele falou para mim que Ele estaria lá no meu velório. E quando Ele falou, Ele não mentiu, porque Ele é o Deus da verdade. Quando Jesus falou para mim, você vai morrer, eu chorei. Mas quando Ele falou, eu vou estar lá. E Ele esteve. Porque a palavra dele é uma só, não volta atrás. E quando Ele chegou no meu velório, Ele me deu vida. E hoje eu estou aqui para testemunhar que vale a pena servirmos a Ele com sinceridade. O homem e a mulher que serve a Ele com sinceridade tem tudo com Ele. Tem tudo. Pode estar no fogo, na brasa, no funil, no deserto, tem tudo com Ele. Porque quem tem Jesus não falta nada não. E eu quero testemunhar, falar para o mundo inteiro que eu amo esse Jesus. Eu quero falar para aqueles que estão caídos na fé. Volte correndo. Ergue a sua cabeça. Deixa o seu problema de lado. Olha para Jesus que está na sua frente. Pode correr para os braços dele, que Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para ficar com você, porque deve é. E para você que almeja morar no céu, lute. Lute com todas as suas forças. Não abra mão da sua salvação por nada, porque o céu é a coisa mais linda. E eu quero falar também que as promessas do Senhor na minha vida, ela tem se cumprido. Muitas pessoas não conseguem enxergar Deus na minha vida, mas eu vejo Deus agir na minha vida. As promessas dele têm se cumprido. As portas têm se abrido. Eu tenho pregado o Evangelho. Eu tenho viajado muito. Lá na glória, Jesus falou para mim, você vai andar de carro, de ônibus, de navio, de trem, de metrô, até de avião. E vai ficar hospedado em hotel 5 estrelas. Vai pregar minha palavra no mundo inteiro. Eu quero falar que as promessas dele têm se cumprido. Eu tenho viajado muito. E por onde eu passo, eu tenho falado para a multidão, vale a pena ser fiel a Deus.